gente fez uma pequena modificação. A gente começou com Lama Badá Yatasana, que é um clássico da música árabe, que eu vou pedir para o nosso representante maior da cultura árabe palestina, Youssef Saif, que ele explique para a gente o que é Lama Badá Yatasana. Pode falar em árabe se quiser, e o Cláudio traduz. مرحبا، أنا اسمي يوسف سيف من فلسطين. بس أنت لما بدأت أنت رح تكون تشرح صح؟ يعني إن شاء الله رح تشرح أنت هتعرف قصتها. أنا ما بعرف صراحة بس رح أحكي لك. هي أغنية من الأندلس، تبلورت يعني تكونت فكرتها من الموسيقى الأندلسية بإسبانيا من 500 سنة، وتم تداولها وتم تطويرها. يعني هي تطورت، بلشت الفكرة من 500 سنة كمقامات موسيقية، وتطورت وتبلورت من 500 سنة لليوم بهذا الشكل اللي احنا سمعناه. Boa tarde a todos. Como falou o Youssef, ela é uma música, essa é uma música, o estilo chama Moashahat, que é um estilo da música árabe andaluza, da época da Andaluzia. E ela data de 500 anos ou mais, né, pelo que se tem, porque ela é uma melodia muito antiga e ela sofre algumas modificações no tempo, mas essa é a formação dela básica. E basicamente é um poema que fala assim, uma apologia à beleza. É um poema que fala sobre a beleza.
Ele não. O padrão é 74. Mas tem o mesmo número, ele é só o turno, mas o mesmo número de notas. Eu não sei se... Você vê que eu tô... Alô, alô. Eu não sei se vocês, alguém daqui viu um projeto que a gente fez chamado Orquestra Mediterrânea, faz exatamente 2006. 5, né? Faz 14 anos, é isso. O Cláudio participou. Ali tinha um instrumento que tocava o grego, parecido com ele, chamava canoac. Ele chamava de canoac. Talvez o canoac, eu não lembro se ele tinha... Era igual, o mesmo instrumento, só que é o tamanho mesmo é um pouco menor. Mesmo número de notas de corda, só que o corpo do instrumento é um pouco menor, que é muito usado na Grécia e na Turquia. Tá. E esse instrumento. Bom, aí a gente tem, como a gente anunciou antes, o Youssef Saif, ele vem da Palestina e toca esse instrumento que chama-se buzouk, que tem alguma similaridade tanto com o baglama como o saz, instrumentos da Turquia. E ao mesmo tempo parece um pouco um alaúde, né? Esse alaúde que a gente conhece, que vem do mundo árabe, e também tem o alaúde que vem com traste que vem que vem da Europa, o alaúde barroco, renascentista, que tem esses trastes. Enfim, agora a gente faz uma música Sombras da Romanceira, que é com esse instrumento aqui que chama-se, quem acertar ganha um sorvete também. Como chama esse instrumento aqui? Nem minhas filhas sabem. Como chama esse instrumento aqui? Quem vai ganhar um sorvete, levanta a mão. Ah, ele está olhando, olha que sem vergonha, está olhando o programa para ver se está escrito os instrumentos. Quer ganhar um sorvete na manha, na miguelagem, não. Esse instrumento vem da família do charango, chama-se ronroco. É um instrumento de 10 cordas, 5 cordas duplas.
povo cigano, tem um documentário, se vocês quiserem, depois eu falo para vocês, chama-se Lacho Dron, eu escrevo para vocês. Chama-se A Boa Rota ou A Rota Cigana. O Lacho Dron, ele mostra um pouco essa rota dos ciganos vindo da região do Rajaquistão, e eles vão para o Egito, do Egito vão para o leste europeu, do leste europeu eles passam pelo sul da França e o sul da Espanha. E aí eu sempre digo que isso, depois eles têm uma continuidade que seria, justamente quando eles ficam na Espanha, no sul da Espanha, eles vêm para o Brasil via Península Ibérica, via Nordeste. Chegaram aqui, muitos deles vieram como personas não gratas, que eram os novos cristãos ou cristãos novos que tinham que se converter ao cristianismo, mas eles tinham essas origens que não tinham nada a ver com o cristianismo. Por exemplo, tem um livro bacana que chama-se Sombras da Romanceira, que ele mostra isso. Como, por exemplo, você tinha como chama, Claudinho? O Muzan, que é O chamado muçulmano, a reza muçulmana. Não, mas o mestre, o que cuida da sinagoga. Da sinagoga não, Muazen. O Muazen chamava, por exemplo, Mustafari e ele passava a se chamar Padre Francisco, por exemplo. Então, por quê? Porque ele já tinha essa característica de lidar com os tempos, e ele se convertia e passava a ser o padre, mas ele não tinha nada de padre. Isso aconteceu também com os músicos, instrumentistas, alaudistas que eram grandes alaudistas e passaram a ser os músicos da corte dos reis cristãos. Enfim, tudo isso veio para a gente, para o Nordeste. Então a gente acaba, quer dizer, de certa forma, direta ou indiretamente, e a gente recebe também, no sul do Brasil, também muita influência árabe ou influência moura, né? Enfim, é isso. Agora a gente faz abertura refúgio. A gente tem o prazer de ter ela com a gente na Orquestra Mundana Refúgio também. Ela veio da França e o pai é cearense, mas ela ficou muitos anos na França, ficou 18 anos, né? 25 antes de vir para cá. 5 anos. Tá. 25 lá e 5 aqui. Mas ela é filha de cearense, a gente conheceu o pai dela, é um grande flautista. Matilde Filiá, no violino.
É muito interessante essa. Quando a gente toca com quarteto, nós somos 21 na orquestra, né? 21 músicos. Nós somos 21 músicos, então é muito interessante com essa formação. A gente fica ao mesmo tempo ouvindo a orquestra, que ela não está, e ao mesmo tempo desfrutando, porque a gente ouve muito melhor todos os instrumentos, e a gente ouve. Então é bem interessante essas formações. Amanhã, por exemplo, o Youssef e outros 2 músicos da orquestra estarão no Rio, fazendo um concerto amanhã à noite no Rio, num evento dedicado à música camerística, muito interessante. Então, o que acontece? A gente faz essas formações menores. Aqui já esteve com outra formação também, a Maiara, que é a flautista do grupo com o seu trabalho. Teve o Rauf também, muitos de vocês assistiram o Rauf Gemini, que veio com outro músico. Esse outro músico, Maurício, não é da orquestra, mas, enfim. E é interessante porque cada um vem com a sua vertente. Agora a gente vai mostrar um som hindu. É um samai, né? Um samai é um gênero árabe. Essa é uma música palestina, mas é um gênero árabe e uma divisão de 10 tempos. Eu insisto que é 10/4. O Cláudio insiste que é 10/8. E aí, depois, quando ele foi visitar um professor no Líbano, e o professor falou para ele que era 10/4, ele voltou humildemente e falou: Carlinhos, você tinha razão. Mas, enfim, seja em 10/8 ou 10/4, o Samai, a gente vai ouvir. Como chama o Samai? Samai Nawata. Samai é o estilo, é o estilo musical, né? Que tem uma regra, assim, tem as 3 partes em 10/4 e a outra, ou 10/8 e a última em valsa. E geralmente fala Samai e o que vem em seguida é a escala. O nome dessa escala é Nawa Athar, que é uma das escalas árabes, que vocês vão perceber que é um modo bem oriental, bem característico. O único que não pode parar para afinar sou eu, senão...
Uma coisa que me impressiona muito é o Cláudio. Como ele assimilou essa cultura, como ele traz dentro dele essa cultura, porque é impressionante. Ele fala perfeitamente, ele escreve, ele viaja, ele toca esse instrumento. Claro, o Youssef é um grande músico, mas o Youssef nasceu nessa cultura, ele vive. E o Cláudio, ele toca como se fosse assim, é impressionante. É isso que faz a gente, intriga a gente, né? Como a questão do ser humano é muito mais complexo do que a gente possa imaginar, que ele vai muito além daquilo que designa como fronteira dele, né? O ser humano não tem fronteira mesmo, porque ele pode ter, mas a cabeça não tem, né? Lindo, hein? Vocês veem que o Samai tem uma característica que a gente chamaria de refrão aqui, que eles chamam de teslim, né? Sempre volta, e tem a característica de terminar, ou pelo menos o último movimento é sempre em 3, né? Bonito. A gente gravou na orquestra um Samai, chamado Samai Atlântico, que é o Samai que o Rauf compôs para a orquestra. Só para aproveitar e fazer a divulgação, a gente, com a orquestra completa, mais a OCAN, dia 27 de setembro, agora próximo, na sexta-feira que vem, não essa que vem, a outra, dia 27 de setembro, estaremos no Auditório Ibirapuera com 69 músicos, que é a nossa orquestra completa, mais a OCAN. Vai ser muito bacana, gostaria que vocês fossem. Muito bonito o repertório, misturado mesmo das músicas nossas, nosso novo disco. Eu trouxe alguns, inclusive, aí para vender, se alguém quiser, chama Caravana Refúgio. E o que eu ia dizer mais? É isso, a gente vai tocar lá o Samai Atlântico com as duas orquestras, é muito bonito, né? Você vai cantar o rap lá, não? Vai. Na OCAN vai. Vai. Está no programa, man. Se está no programa, tem que cantar. Fala em programa, vamos continuar, né? Depois eu dou mais avisos aqui, não se preocupa não. Tá ruim seu time? Ah, não, não tá tão ruim.
Esse instrumento aqui chama-se, quem adivinhar ganha um sorvete, aquele que o Tomé perdeu. Ah, você ganhou de novo, você voltou, né? Ah, mira. Cuatro, hablaste. ¿Tú eres de dónde eres tú? Ah, esto no vale, hombre. Está bien, ganado un sorbete, ¿vale? Um heladito, helado. Um quatro, esse aqui é quatro, o nome é quatro venezuelano, ele tem, esse instrumento é comum na Venezuela, em Colômbia, e é comum também, quer dizer, esse instrumento, o luthier desse aqui vem do Chile. Violeta Parra, que foi uma grande compositora, cantante, ceramista, cantadora, ativista, uma pessoa maravilhosa. Já fui para a Violeta e comecei a falar espanhol. Ela
levou esse instrumento pro Chile. Acabou ficando comum no Chile também, porque é um instrumento. Na verdade, eu percebi uma coisa, que esse instrumento também, hoje em dia, muitos grupos estão tocando ukulele. Então, o ukulele é um instrumento, é tudo muito parente, tudo parente, né? O ukulele, porque também talvez fosse, se parece um pouco, embora a afinação seja diferente, se parece um pouco um violão portátil, um violão mais, não sei se mais fácil de tocar, não é isso, esse instrumento aqui é muito difícil, mas é um violão que todos podem tocar, as crianças podem tocar, o ukulele eu estou falando. Esse aqui tem uma diferença, que ele tem essa primeira corda aqui, mais grave, então ela tem umas inversões assim, que ela deixa a cabeça bem invertida assim um pouco. Mas eu, como já nasci com a cabeça invertida, não tem problema nenhum. Então, esse aqui é o quatro venezuelano. E eu me chamo Carlinhos Antunes, tá bom? Acho que eu não me apresentei ainda, ninguém me apresenta, eu tenho que me apresentar.
Queria agradecer, antes de mais nada, a presença de vocês, representar o quarteto Refúgio, Cláudio Cairus, Youssef Seif, Matilde Filiá, Carlinhos Antunes. Para quem é de Guarulhos e região, dia 19 de setembro agora, quinta-feira que vem, estaremos no Sesc Guarulhos lançando o disco também. Então avise o pessoal de Guarulhos, orquestra completa, dia 27 de setembro, Auditório Ibirapuera, dia 5 de outubro, Sesc Pinheiros e dia 8 de outubro, Teatro Municipal. Teatro Municipal vai ser grátis, uma atividade com as crianças, é terça-feira à noite, dia 8 de outubro, tá? Então, ninguém tem... Quem não gostou, avisa os inimigos. Quem gostou, avisa os amigos e vamos todos. Então, aqui, se apresenta o nome entre as músicas. Ao final, agradecimentos. Eu sou um servo. Quero agradecer à Catedral da Sé, esse patrimônio da cidade de São Paulo. Aqui, além de um templo de oração, também é um templo de resistência. Praça da Sé, muita coisa já aconteceu aqui. Eu participei há muito tempo atrás de uma como é que a gente chama isso? Não uma confraternização, mas de um evento grande aqui, que unia todas as religiões. Tem um nome que eu esqueci agora. Um culto ecumênico, exatamente, que juntava todas as religiões. Eu toquei aqui e ao final não pude sair. Não podíamos sair porque a polícia estava na porta e não deixava ninguém sair. Eram outros tempos tão diferentes desses que nós estamos vivendo que eu estou até estranhando. Então, queria agradecer a Catedral da Sé, a Associação dos Amigos da Catedral da Sé, a produção do Estúdio Centro. Queria agradecer todo mundo, a gente chegou aqui, estava tudo bonitinho, arrumadinho. Na figura do Diego, que o Diego representa todo mundo, o pessoal do som, da organização, a senhora que estava ali ajudando o camarim, o Camilo, eu sei, minha cabeça é um Camilo, é muita gente, só decorar o nome da orquestra já é o Camilo. E queria agradecer também a Circos, a nossa produtora, que foi com que a gente entrou em contato logo no começo, né? Enfim, que faz... E o que vocês mais desejarem, está descrito aqui. Então, o que vocês mais desejarem, eu agradeço também, tá bom? Que vocês tenham um ótimo final de semana. Hoje é sábado, um final de sábado, um domingo. Que vocês tenham um ótimo ano e que a gente deixe esse país feliz. Que a gente consiga deixar esse país feliz, que a gente consiga entender a arte, a educação, compreender a arte e a educação, consiga fazer com que, ao contrário do que estão se fazendo, que as escolas sejam cada vez melhores, que os artistas sejam respeitados, que as pessoas sejam respeitadas, que os índios sejam respeitados, que os quilombolas sejam respeitados. É o meu desejo e é para isso que a Orquestra Mundana Refúgio existe, para que os refugiados, imigrantes sejam acolhidos como os nossos irmãos, porque nós saímos fora, muitos de nós, eu sou filho de refugiados, de imigrantes, talvez aqui a grande parte de nós somos filhos de refugiados e imigrantes de um país que não reconhece isso. Eu morava na Espanha nos anos 90 e eu me lembro que lá começou a xenofobia com os sudacas, que eram nossos, sul-americanos. E uma vez eu estava num programa de televisão, não era para eu falar, obviamente, eu falei, olha, vocês espanhóis que não gostam dos sul-americanos, saibam que milhões e milhões e milhões de espanhóis, tanto na Primeira Guerra como na Segunda, durante o franquismo, foram para a América Latina buscar abrigo e lá tiveram. No Brasil, nós temos milhões de espanhóis, não eram milhares. Então, eu me lembro isso. Então, que a gente respeite os irmãos, os que vêm aqui, o nosso amigo do Uruguai, todos que vêm, porque eu tenho muito respeito, porque eu sou cidadão do mundo, e todo cidadão do mundo tem que respeitar outros cidadãos do mundo também. Tá bom? Muito obrigado a vocês.